noite, paz do Senhor. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Mais um vídeo aqui no canal, né? Então, para vocês se inscreverem, se vocês vão se inscrever, Salete Gomes, né? Deixar o like, comentar o que vocês... Mas é muito importante, né? Que vocês possam se inscrever, né? Para o vídeo ficar mais recomendado, para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Então, meu canal é sobre, né, a palavra de Deus. Vamos sempre refletir uma leitura aqui no canal, né? Amém? Deus abençoe cada um. Capítulo 7 de Lucas, a gente vai ler o capítulo inteiro, né? Pra gente fazer essa reflexão do capítulo 7 de Lucas. A cura do servo de um centurião, né? Esse é o tema da leitura. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigida ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a que este muito ensinava, que muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus com infame, explicaram, dizendo: ele é digno de que faça isto, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir contigo, porque manda com a palavra e o meu rapaz será curado. O servo, né? Aqui tem outra tradução, rapaz, servo, que era servo dele, né? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados, minhas ordens, eu digo a este vai, ele vai, outro vem, ele vem, e o meu servo faça isso, e ele faz. Ouvindo esta palavra, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, afirmou que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado. Foram para casa os que foram enviados, né? Encontraram curado o servo. Não, gente, lendo essa leitura, Deus abençoe cada um, Espírito Santo de Deus vai falar. A gente vê que ele não se encontrou com Jesus, o centurião não, né, ele mandou servos para falar com ele, mas só que o servo, ele sempre falava aquilo que a pessoa falava, né? Se a pessoa mandasse um recado e tal. E o recado que ele falou para Jesus, que ele mandou por eles, foi que ele não é digno que Jesus entre na casa dele. Por quê? Porque ele tinha muita fé em Jesus, ele sabia que Jesus era um profeta, Messias de Deus. E eu creio que ele também não queria que Jesus fosse lá, porque para não causar nenhum desrespeito a Jesus, porque as pessoas não acreditavam em Jesus. Então ali ele arranjou uma estratégia de falar com Jesus, de dizer para ele o que ele queria pedir a Jesus. Então essa estratégia desse centurião, porque o centurião ele era uma pessoa que vivia no palácio, e sempre tinha muitas pessoas grandes nesse lugar, então pessoas que não se viam a Deus, pessoas que talvez se viam, que fingiam, pessoas erradas, né, pessoas más, e ali ele estava no meio desse povo, ele morava naquele lugar, ele tinha um servo, ele estava doente, e ele queria muito ver Jesus, mas assim, ele disse para si mesmo que não era digno. Na verdade, nós não somos dignos, gente, mas Deus derrama sua misericórdia, Deus nos ama, por isso que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E quando ele diz assim, ele chega e fala, né? Vamos retornar a leitura, porque às vezes, né? Por isso eu mesmo não me julgo digno de ir contigo, porque mando com a palavra e o meu rapaz será curado. Então Jesus foi com eles, já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes. Então o centurião enviou alguns amigos para falar o que ele deveria falar para Jesus. E quando esses amigos falam, ele diz assim: somente tu disser uma palavra, o meu servo será curado. Ou seja, ele diz o meu rapaz. Então quando ele fala rapaz, significa que ele era um servo jovem, era um menino muito jovem, que vivia, ou seja, que esse rapaz era alguém que cuidava das coisas dele, que ele mandava fazer as coisas, ele fazia. Alguém que estava ali à disposição dele, que trabalhava para ele, né? No modo nosso popular, alguém que trabalhava para ele, alguém que servia ele como servo, né? Enfim, um trabalhador que trabalha, que sempre está ali à disposição daquele homem. E ele sendo centurião, que era uma posição bem maior, né? Enfim, ele era o chefe desse homem, a qual ele queria que fosse curado. Então, quando esses amigos falam para Jesus sobre o que o centurião tinha falado, Jesus chega para as pessoas e diz assim: eu nunca vi uma fé assim em Israel.
Por quê? Porque olha a fé deste homem. A fé deste homem é que ele não precisava ver Jesus para que aquele homem fosse curado. Ele precisava apenas acreditar em Jesus, acreditar no que ele fazia. E por que ele acreditou em Jesus? Porque ele ouviu falar de Jesus e ele estava com o coração aberto para ouvir o amor de Jesus. Então, às vezes, nós estamos com o nosso coração fechado, por isso que a gente não ouve. A gente, olha só a fé desse homem. Essa fé desse homem não é... Não, Jesus, se tu vir aqui, eu acredito em tu. Se tu vier, eu acredito em ti. Se tu fizer um milagre na minha frente. Então, às vezes, as pessoas têm a fé assim. Ela quer no seu tempo, na sua hora, sendo que ela não quer se submeter a Deus. E esse centurião, ele mandou apenas pessoas para falar com Jesus, e a fala dele era: se tu disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Então, ó, o poder da palavra de Jesus, o poder da palavra de Deus. Quando nós cremos em Deus, nós podemos falar assim: eu creio na tua palavra. Não importa o que os outros falam. Não, mas tu está crendo na palavra, mas nada está acontecendo. Mas eu creio na palavra dele. A palavra dele é santa. Então nós temos que entender que quando o centurião acredita na palavra de Jesus, ele acredita numa palavra santa, em alguém que pode fazer, em alguém que não vai olhar para você com defeito e vai dizer: não vou curar ele porque ele é isso, aquilo, outro. Talvez esse servo nem acreditasse em Jesus, mas ele foi curado com Jesus por causa de outra pessoa, por causa da fé de outra pessoa. Então veja só, a nossa fé, ela cura as pessoas. Às vezes as pessoas têm a mania de dizer assim: mas vai do querer da pessoa. Muitas vezes não, porque se Deus vê que no futuro aquela pessoa vai ser alguém fiel, e se Deus quiser fazer, ele faz. Até com aquela pessoa que muitas vezes não quer ele. Por quê? Porque é pela fé. Então, quando nós temos fé que as coisas vão se resolver na nossa vida, as pessoas da nossa família, querendo ou não, elas vão ceder a Deus. Por quê? Porque elas têm alguém por elas. É como eu estava refletindo na história de Jó, que eu tinha refletido até em outro vídeo, que os amigos de Jó começaram a debochar dele, até Jó chegou para eles e disseram assim: vocês podem rir de mim, mas eu não vou deixar de falar a verdade que eu tenho para dizer para vocês. E Deus perdoou esses amigos dele depois. Por quê? Por causa de Jó, porque Jó orava por eles, porque Jó, mesmo sofrendo, Deus, ele perguntou para Deus, Deus perdoaria os amigos dele. Amigos esses que no momento mais difícil da vida não foram tão amigos assim, né? Então, às vezes, você talvez esteja sozinho. As pessoas que diziam ser seus amigos, que eram tão alegres com você, te abandonaram. Mas Deus fala que apenas a palavra dele, apenas o amor dele, o cuidado dele, mesmo que você nem veja, nem sinta nada, você tem que crer que ele existe. Não é preciso sentir, gente. Não é preciso sentir. É preciso trazer Jesus para a tua vida como um amigo que sempre está com você. Porque ele é Espírito Santo. Ele está em todos os lugares. Então você pode estar com Jesus em todos os lugares. Mas você tem que ter uma atitude de querer Jesus todos os dias. Querer Jesus pela manhã, pela tarde, pela noite. Para sempre. Não cortar isso. Não querer Jesus só nos momentos difíceis da tua vida. Mas querer que ele fique para sempre. Porque vai ser entre você e Deus, e isso vai ser incrível, porque tu vai viver para Deus. Às vezes as pessoas dizem que vivem para Deus, mas elas não vivem, porque elas não acreditam o suficiente em Deus. Elas querem ver grandes milagres, elas dizem que quem tem o Espírito Santo só são algumas pessoas. Então existem regras, existem fundamentos, e não querem de fato dizer como esse centurião falou. Ele não precisou ver Jesus e olhar para ele para acreditar nele. Então, onde tu está agora, seja um quarto escuro, seja na rua, seja dentro de casa, você precisa entender que Deus está à disposição a te curar, a cuidar de você. Independentemente que as pessoas digam: você não tem valor, você é isso. Jesus não fala assim com você. Jesus, ele te cura, ele te ama, ele está à disposição. Mas para que o poder dele seja manifestado, é preciso ter fé nele. Você não tem fé em tantas coisas, você acredita que amanhã vai ser um dia maravilhoso, você acredita que daqui a pouco você fazendo academia, você vai ter um corpo melhor. Você não está acreditando, você não está tendo fé assim porque você está fazendo. Então faça esse esforço por Jesus Cristo também, né? Às vezes as pessoas
deixam-se levar por regras. Diz assim, não, para me seguir Jesus eu tenho primeiro que mudar tudo. Meu modo de vestir, meu modo de falar. Não existe isso. Jesus, ele respeita o modo de falar. Gente, Deus derrama os dons sobre a nossa vida. E todos os dons que nós temos, se nós estamos usados eles de forma errada ou de forma certa, eles são dons, eles são nossos. Então, não se compare a outra pessoa. Não se compare. Tu vai ser moldado, curado pelo poder de Deus. Não é por poderes de pessoas, por regras, fundamentos. Você já não vive mais na lei, você vive por Cristo Jesus. Claro que Deus disse que é para nós respeitarmos sempre a lei, mas Jesus morreu na cruz e ele disse, eu dou um novo mandamento para vocês. Sabe qual é o novo mandamento que eu dou para vocês? Amai-vos aos outros como eu vos tenho amado. Então, ele não está querendo dizer que nós não podemos jejuar, fazer algumas coisas que eles faziam antes na antiguidade. Mas se não existia amor nisso, se não existia um